Verificando a presença dos senhores vereadores, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão especial. Estamos realizando esta sessão especial para análise e votação do parecer da CUP em relação ao veto 01/2023 do Poder Executivo, ao projeto de lei do Legislativo 08/2023 e, em seguida, a realização do voto secreto ao veto 01/2023. Peço para a secretária realizar a leitura do parecer da CUP em relação ao veto 01/2023. Comissão Única de Pareceres. Objeto: parecer à mensagem de veto número 1/2023 ao projeto de lei do Legislativo número 8/2023, de 9/8/2023. Relatório: a mensagem de veto número 1/2023 ao projeto de lei do Legislativo número 8/2023 foi protocolada nesta Casa em 25/8/2023, sob o número 1741, folha 70, acompanhado da mensagem e razões do veto. A tramitação especial do veto facultou os vereadores que apresentassem emendas. Após o expediente, veio concluso a CUP para parecer. Não houve pelos vereadores apresentação de emendas. Encontra-se regular e em ordem a tramitação deste expediente. A CUP se reuniu nesta data para emissão do parecer. Em síntese, é o relatório. Voto do relator. O presente parecer tem por objetivo a análise do veto do senhor prefeito municipal ao projeto de lei do Legislativo número 08/2023. O projeto de autoria do vereador João Darcy Rezende tramitou de forma legal, tendo sido votado em sessão plenária com a aprovação da Casa Legislativa. Após, o projeto foi encaminhado para análise do chefe do Executivo, que vetou parcialmente o mesmo, alegando em parte vício de iniciativa da redação de alguns dispositivos. Vejamos que a lei orgânica do município regulamenta a matéria em documento da seguinte forma: artigo 48, aprovado o projeto de lei, será enviado ao prefeito que, aqui sendo, o sancionará. Inciso 1º, o prefeito, considerando o projeto inconstitucional todo ou em parte, ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 8 dias úteis, contados da data do recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores, em escrutínio secreto. Inciso 2º, o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Inciso 3º, decorrido o prazo do parágrafo anterior, o não pronunciamento do prefeito importará sanção. Inciso 4º, a apreciação do veto pelo plenário da Câmara será dentro de 20 dias a contar do seu recebimento, em uma só discussão e votação, com parecer ou sem ele, considerando-se rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores, em escrutínio secreto. Inciso 5º, rejeitado o veto, será o projeto enviado ao prefeito para promulgação. Inciso 6º, esgotado o prazo estabelecido no inciso 3º, sem deliberação, o veto será colocado em ordem do dia da sessão imediata, ressalvada a matéria que trata o artigo 47 desta lei orgânica. Inciso 7º, a não promulgação da lei no prazo de 48 horas pelo prefeito no caos dos inciso 3º e inciso 5º criará para o presidente da Câmara a obrigação de fazê-lo em igual prazo. Diante do princípio da simetria, tal disposição tem total aplicação à lei orgânica do município. Nesta secção, esta relatoria começa a analisar o veto parcial apresentado que versa e alcança basicamente os seguintes pontos: a integralidade do parágrafo 2º do artigo 2º. Artigo 2º mantido, inciso 1º mantido. Inciso 2º, para os fins desta lei, a expressão recinto de uso coletivo compreende, dentre outros, os ambientes de trabalho, de estudo, cultura, de culto religioso, de lazer, de esporte ou de entretenimento, áreas comuns de condomínio, casas de espetáculo, teatros, cinemas, shopping centers, praça de alimentação, restaurantes, bares, lanchonetes, boates, hotéis, pousadas, centros comerciais, bancos e similares, supermercados, açougues, padaria, farmácia e drogarias, repartições públicas, instituições de saúde, escolas, bibliotecas,
construções, veículos públicos ou privados de transporte coletivo, terminais urbanos ou rodoviários, viaturas oficiais de qualquer espécie e táxi. A indicação do parágrafo 2º no parágrafo 3º do artigo 2º. Inciso 3º. Nos locais previstos nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, será fixado aviso de proibição em pontos de ampla visibilidade, com indicação de telefone e endereço dos órgãos municipais responsáveis pela vigilância sanitária e pela defesa do consumidor. Quanto a esse ponto, tendo em vista que a redação do então parágrafo 3º passará a ser 2º e, consequentemente, a composição descrita do texto se alterará e, de acordo com o que prevê o artigo 35 do regimento interno da Casa, apresentamos a seguinte subemenda, passando a vigorar da seguinte forma, o inciso 2º. Nos locais previstos no parágrafo 1º deste artigo, será fixado aviso de proibição em pontos de ampla visibilidade, com indicação de telefone e endereço dos órgãos municipais responsáveis pela vigilância sanitária e pela defesa do consumidor. Ainda o veto atinge o seguinte, a integralidade dos artigos 7º e 8º. Artigo 7º. Caberá ao Poder Executivo disponibilizar em toda a rede de saúde pública do município assistência terapêutica anti-tabagismo para os fumantes que queiram parar de fumar. Vetado. Parágrafo único. O município de Gaurama terá o prazo de 15 meses para implantar e executar o plano de assistência terapêutica para os fumantes que pretendem parar de fumar, cumprindo as tarefas estabelecidas no caput desse artigo. Artigo 8º. As penalidades decorrentes das infrações às disposições dessa lei serão impostas nos respectivos âmbitos de atribuições pelos órgãos municipais de vigilância sanitária ou de defesa do consumidor. Parágrafo único. O início da aplicação das penalidades será procedido de ampla campanha educativa realizada pelo Poder Executivo através dos meios de comunicação para esclarecimento sobre os deveres, proibições e sanções impostas por esta lei, além da nocividade do fumo à saúde. Analisando-se as razões do veto, bem como a redação, a justificativa da mensagem, observa-se que a propositura padece em certos pontos. Certos pontos contaminados por vício de competência e iniciativa, relevando sua inconstitucionalidade, conforme destacado na presente mensagem de veto. Apesar de entender como nobre a iniciativa do autor do projeto, o mesmo padece de vício quanto à iniciativa em questão pontual. Além do mais, o projeto prevê de certa forma algumas novas obrigações para a administração pública, o qual poderá acarretar em aumento das despesas, tema este polêmico quanto à sua legalidade no mundo jurídico. Desta forma, entende-se que o veto parcial ao projeto de lei do Legislativo nº 8 de 2023 merece ser considerado com tão somente a correção quanto à redação pós-veto do parágrafo 2º do artigo 2º, conforme posto. Conclusão. Ante o exposto, opina-se pela manutenção do veto parcial número 1 de 2023 ao projeto de lei do Legislativo nº 8 de 2023 pelos argumentos acima alencados. São essas as considerações que levam ao conhecimento do plenário para apreciação. É o parecer, sala das sessões de 5 de setembro de 2023. Vereador Cassiano Gentil Toigo, relator. Vereador Benito Antônio Brusque Júnior, presidente. Vereador Delcio Orico Gaboski, vice-presidente. O relator quer se manifestar? Senhor presidente, se me permite aqui da mesa mesmo, acredito que foi bem esclarecido no parecer no momento de se reuniu aqui da CUP, então só desta mudança aí, né, que vai ser alterada. Então, sem delongas, possamos então passar pela votação dele e assim a conclusão desse projeto. Então eu voto em votação. No parecer. Voto em votação no parecer. Quem concorda fica com o Estado, senão se manifesta. Aprovado. Então agora peço para a secretária entregar as cédulas para nós votarmos no parecer secreto. O projeto secreto.
Eu peço para os dois vereadores, Felipe Júnior e Glauber, fazer a contagem dos votos. Ficou assim, 8 votos aprovados. Unidade de votos, tá? Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão especial. Verificando a presença dos senhores vereadores, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço para a secretária realizar a leitura da ata 1431/2023. Senhor presidente, se estiverem de acordo, os vereadores estiverem de acordo, dispensamos a leitura da ata desse. De acordo, senhor presidente, dispensando a leitura e a aprovação da mesma, dispensando todas as formalidades da casa. De acordo, de acordo, de acordo. Então, voto em votação, quem concorda fica como está, se não se manifesta. Aprovado por unidade de votos. Expediente do Legislativo. Eu recebi um convite do Cicobi para a inauguração dia 18, às 8h30. Quem quiser, já todo mundo estão, os vereadores estão convidados, tá? Leitura do parecer do Legislativo. É no decreto. É legislativo? Do ano 2018 no prefeito. Decreto Legislativo número 2/2023, de 5 de setembro de 2023. Carolina José Comarela, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Guarama, no Estado do Rio Grande do Sul. Faça saber, em cumprimento ao disposto no artigo 33, inciso 4 da Lei Orgânica do Município de Guarama, que a Câmara Municipal aprovou e o presidente promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovados os pontos do governo dos administradores municipais, prefeito Leandro Márcio Couton e do vice-prefeito Elias Seibert, referente ao exercício de 2018, consoante o parecer prévio, número 20.572, decisão do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e demais documentos. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário a este decreto legislativo, entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Guarama, aos 5 dias do mês de setembro de 2023. Vereador Carmelino José Comarela, presidente. Vereador João Darcy Rezende, primeiro secretário. Aprovação de contas do governo do prefeito municipal Leandro Márcio Couton e do vice-prefeito Elias Seibert, exercício 2018 e da outras providências. Eu voto em votação, quem concorda fica como está, se não se manifesta. De acordo? De acordo. Então, aprovado por unidade de votos. Expediente do Executivo. Peço para a secretária realizar a leitura do projeto de lei 030/2023. Senhor presidente, senhores vereadores, através do presente, estamos enviando a este Poder Legislativo o projeto de lei número 30/2023, de 30 de agosto de 2023, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é a lei anterior à Lei Orçamentária LOA, que define as metas e prioridades em termos de programas a executar pelo governo. De acordo com a Constituição Federal, a LDO estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração do orçamento, dispõe sobre as alterações da legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras de fomento. Seguem apenso ao presidente do projeto de lei os anexos que os integram. Na expectativa que este projeto de lei receba a habitual atenção deste Poder Legislativo, aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de estima e alta consideração. Atenciosamente, Leandro Martins, prefeito municipal. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Guarama para exercício de 2024 e da outras providências. O projeto Senhor tem presidente, voltando a leitura na íntegra do projeto de lei, até para que quem não conhece o projeto tenha conhecimento dele. Senhor presidente, eu e o vereador Benito estávamos aqui olhando a primeira página ali, eu estava com um erro, onde que diz para a elaboração da lei orçamentária de 2023. O projeto de lei está certo, 2024, tá? Mas a mensagem, primeira página, está dizendo que é 2023, né? Então nós temos que fazer essa correção aí, que é 2024 que nós vamos votar, não 2023. Teve um erro aí. E a proposição que eu faço, e eu também tenho observado, é que, se for o consenso de todos os seus vereadores, que nós passamos a discutir a matéria, porém, solicitar ao Executivo que mande uma mensagem retificativa à sua mensagem. Realmente, De acordo? podemos aceitar. será. Então, faça o restante da leitura. Leandro Márcio Puton, prefeito municipal de Guarama, estado do Rio Grande do Sul. Faço saber. Em cumprimento ao disposto no artigo 65, inciso 3 da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam estabelecidas em cumprimento ao disposto do artigo 165, inciso 2 da Constituição Federal, para a elaboração do orçamento da Administração Pública Municipal de Guarama do exercício de 2024, as diretrizes que se trata esta lei e as metas e prioridades constantes no anexo 1. Inciso 1º. Poderão ser executados programas não previstos no anexo 1 a esta lei, desde que sejam financiados com recursos de outras esferas de governo, ou que, se custeados com recursos próprios, se tornem prioritários desde que obedecida a legislação vigente. Inciso 2º. De acordo com o inciso 1º do artigo 4º da Lei Complementar Federal 101/2000, é estabelecido o anexo de metas fiscais, anexo 2, compreendendo: primeiro, metas anuais; segundo, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior; terceiro, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores; 4, evolução do patrimônio líquido; 5, origem e aplicação dos recursos obtidos em alienação de ativos; 6, estimativa e compensação da renúncia de receita; 7, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Inciso 3º, íntegra ainda a presente lei. Anexo 3, riscos fiscais. Anexo 4, projeto em execução. Artigo 2º. A partir das necessidades de manutenção e custeio e das metas e prioridades constantes no anexo 1 a esta lei, será elaborada a proposta orçamentária para o exercício de 2024, de acordo com as disponibilidades de recursos financeiros de que trata o artigo seguindo atendendo. Inciso 1º. Os serviços e ações existentes têm prioridade sobre os de expansão. Inciso 2º. As despesas com pessoal, encargos sociais e serviço da dívida estão numa hierarquia superior de atendimento, em relação às demais despesas. Inciso 3º. Os investimentos em fase de execução e manutenção do patrimônio público, os serviços e ações em andamento têm preferência sobre os novos projetos. Artigo 3º. A receita para o exercício de 2024, estimada provisoriamente em R$ 38.300.000, obedecerá à seguinte destinação: para a reserva de contingência, o percentual de, no mínimo,
1% da receita corrente líquida. Atendimento dos serviços em execução e de toda ação governamental no valor suficiente para atender a despesa de seu regular funcionamento. Para a realização de programas de custeio, continuados ou não, destinados ao atendimento da comunidade, no valor suficiente para sua execução. Investimentos até o saldo restante dos recursos estimados ou oriundos de financiamento de outras esferas de governo, de entidades nacionais ou internacionais, ou de parcerias com a comunidade. Artigo 4º. Os projetos e atividades constantes da Lei Orçamentária Anual deverão estar compatíveis com o plano plurianual e com esta lei. Artigo 5º. As receitas e as despesas da LOA serão classificadas e demonstradas segundo a legislação em vigor. Inciso 1º. Os recursos vinculados serão utilizados única e exclusivamente para atender os objetivos das suas vinculações, ainda que em exercício diverso daquele em que aconteceu a receita. Inciso 2º. Quando verificado ao final do bimestre que a realização da receita não atende o equilíbrio financeiro, os poderes promoverão, nos 30 dias subsequentes, por ato próprio e nos montantes necessários, limitação de empenho e movimentação financeira, atendendo os critérios estabelecidos nesta lei. Inciso 3º. Para efeitos de limitação de empenho, serão reduzidas despesas e movimentação financeira em um ou mais 2 itens a seguir relacionados, dependendo das necessidades do momento, e até que retorne o equilíbrio entre a receita e a despesa. Suspensão da execução de horas extras, exceto ao absolutamente necessário e autorizadas pelo prefeito municipal, ou por quem ele delegar, como base em análise de justificativa apresentada pelo solicitante. Redução das despesas de manutenção em geral, limitação de outras despesas cujas solicitações deverão ser autorizadas pelo prefeito ou servidor por ele designado. Suspensão de autorização para novos investimentos, redução de ocupantes e cargos em comissão. Inciso 4º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica a valores vinculados ou com destinação específica. Inciso 5º. Para os efeitos do inciso 3º do artigo 16 da Lei Complementar Federal 101/2000, considera-se irrelevante a despesa de caráter não continuado no valor de R$ 1.000, realizada para a execução de serviços ou na manutenção de órgãos municipais. Inciso 6º. Ao final de cada quadrimestre, o Poder Executivo demonstrará resumidamente, em relatório específico, a execução orçamentária e sua repercussão sobre o equilíbrio orçamentário financeiro. Artigo 6º. Na elaboração da proposta da LOA para 2024, as receitas e despesas serão projetadas a preços de setembro/outubro de 2023, com as alterações decorrentes da modificação da legislação tributária e da inflação estimada para o período. Inciso único. Os órgãos do governo projetarão suas despesas considerando as alterações de preços no exercício, as variações médias para o período e o aumento ou as reduções dos custos e dos serviços. Artigo 7º. Na estimativa das receitas serão considerados os efeitos das alterações na legislação tributária, especialmente sobre 1. A consolidação da legislação vigente, que regula cada tributo de competência do município. 2. A adequação da legislação tributária municipal à modificação da legislação federal. 3. Revisão de índices e de alíquotas já existentes para correção de tributos, tarifas, multas ou criação de novos índices e alíquotas. 4. Da revisão da banda de valores venais. 5. Da revisão ou criação de taxas de prestação de serviços ou pelo exercício do poder de polícia administrativo ou competência municipal. 6. As isenções e incentivos fiscais virão acompanhados de estimativa de impacto financeiro, demonstrando as medidas compensatórias quando for o caso, devendo ser considerada a manutenção do equilíbrio orçamentário e financeiro. Para o orçamento de 2024, a renúncia de receita, de acordo com a legislação ordinária vigente, fica estimada em R$ 119.700. Artigo 8º. Fica mantida a legislação municipal vigente que concede isenções, anistias fiscais ou remissões de dívidas.
Artigo 9. O projeto da Lei Orçamentária Anual conterá autorizações para: primeiro, abertura de créditos suplementares em qualquer época do exercício. Segundo, a realização de operações de crédito com destinação específica vinculadas ao projeto nos termos de legislação em vigor. Realização de operações de crédito por antecipação da receita orçamentária nos limites e prazos estabelecidos pela legislação em vigor. Artigo 10. O Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo e com entidades particulares para o desenvolvimento de programas prioritários em áreas tais como educação, saúde, geração de emprego e renda, cultura, assistência social, ações comunitárias, habitação, agricultura, infraestrutura, segurança, com ou sem ônus para o município. Artigo 11. As transferências de recursos ou a concessão de auxílios e benefícios a entidades privadas e as pessoas atenderão às exigências do plano de auxílio do município e da legislação competente. Inciso único. Os prazos para a prestação de contas das subvenções ou auxílios de que se trata esse artigo serão fixados pelo Poder Executivo, não ultrapassando os 60 dias do encerramento do exercício que foram concedidos, executando-se o estabelecido em legislação específica. Artigo 12. É autorizada a cooperação financeira, material e humana para com órgãos do governo federal e estadual que prestem serviços considerados essenciais à comunidade local. Artigo 13. O Poder Executivo e o Poder Legislativo ficam autorizados a promover a criação de cargos, alterarem a estrutura de carreira e o quadro dos servidores, promoverem ajuste em funções e atribuições funcionais mediante autorização legislativa, prover cargos e funções vagos nos termos da legislação pertinente. Conceder aumento de remuneração ou outras vantagens mediante autorização legislativa. Artigo 14. A criação de cargos, a alteração de estrutura de carreira, a admissão de pessoal ou qualquer título e aumento de remuneração serão acompanhados de impacto orçamentário financeiro e só poderão ocorrer se houver prévia dotação orçamentária para atender as projeções das despesas com pessoal até o final do exercício e os acréscimos decorrentes. Artigo 15. As despesas com pessoal alencadas no artigo 18 da Lei Complementar Federal 101/2000 não poderão exceder o limite previsto no artigo 20, inciso 3, letras A e B. Artigo 16. São considerados objetivos da administração municipal a execução de programas visando proporcionar desenvolvimento pessoal dos servidores através de programas informativos, educativos e culturais, capacitar os servidores para melhor desempenho em funções específicas, racionalizar os recursos materiais e humanos visando reduzir os custos e aumentar a produtividade, a eficiência e eficácia no atendimento dos serviços municipais. Artigo 17. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo no mínimo 30 dias antes do prazo final da elaboração da proposta orçamentária anual para 2024 as estimativas da receita, inclusive da receita corrente líquida. Artigo 18. O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, de que trata o artigo 50, inciso 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, serão desenvolvidos de forma a apurar os gastos dos serviços, tais como dos programas, das ações, do metro quadrado das construções, do metro quadrado das pavimentações, do custo aluno por ano, de educação infantil e ensino fundamental se houver, do custo aluno por ano do transporte escolar, do custo aluno por ano com merenda escolar, do custo da destinação final da tonelada de lixo e do custo do atendimento nas unidades de saúde, entre outros. Os gastos serão apurados e avaliados através das operações orçamentárias, tornando-se base as despesas liquidadas e as metas físicas previstas confrontadas com as realizadas e apuradas no final do exercício. Artigo 19. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Gaurão, nas 30 dias do mês de agosto do ano de 2023. Leandro Márcio, tutor Prefeito Municipal. O projeto da resolução deve ser expressado. Senhor presidente, daqui mesmo. Por se tratar de uma matéria orçamentária, o encaminhamento é direto para a CUP, né? E até porque nós temos até o prazo dia 30 de setembro para votar esse projeto.
Então, que se encaminhasse e que se pedisse a mensagem retificativa deste erro de digitação da primeira página e que, se de acordo com todos os colegas, que se encaminhem para a CUP. Obrigado. Todos estão de acordo? De acordo. Paulo, quer se manifestar? Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos prestigiam na noite de hoje, a minha saudação, assim como saúdo a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, eu concordo plenamente com a proposição do vereador Walter, até porque é rico nesta casa o encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias à Comissão Única de Pareceres, até porque se alguém tiver a intenção de apresentar emendas, esse será o momento. Mas, senhor presidente, ao longo dos anos que aqui estou nesse Poder Legislativo, são 3 peças as mais importantes que eu considero em relação à atividade de nós vereadores. A primeira delas, senhor presidente, é o Plano Plurianual de Aplicação, já chamado de Plano Plurianual de Investimento, o qual foi aprovado por essa casa no primeiro ano do mandato do prefeito, na atual legislatura, e ele vai até o primeiro ano da próxima legislatura. O PPA, ele, no seu conteúdo, ele contém todas as metas que o administrador pretende cumprir ou deixar para o próximo prefeito cumprir no primeiro ano seguinte, todos os objetivos, né? Todos os investimentos, todas as aplicações que pretende fazer. Então, o PPA, já essa casa aprovou, né? E agora nós estamos aqui a debater a Lei de Diretriz Orçamentária, que nada mais é do que aquilo que o Poder Executivo pretende fazer no próximo ano. E é bom que se diga que tanto o PPA quanto a LDO, ela não é estática, ela pode ser alterada dentro das necessidades do Executivo, mas ela deve estar em consonância, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o Plano Plurianual de Aplicação. E eu, nesse final de semana, eu tive a oportunidade de me debruçar nessa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aliás, devo agradecer à secretária Jéssica, que eu solicitei a ela que me fornecesse uma cópia, né, para que eu pudesse, de uma forma não tão aprofundada, mas tendo consciência daquilo que eu já conheço, porque nós estamos tratando de um orçamento de 38.300.000 reais. É dinheiro. Mas, em toda a análise que eu fiz, na minha modesta opinião, essa Lei de Diretrizes Orçamentária está em consonância com o Plano Plurianual de Aplicação. Então, senhor presidente, cabe a esta casa, após o devido parecer da Comissão Única de Pareceres, analisar e votar até, como frisou o vereador Glauber, até o final do mês de setembro, né? Seja em reunião ordinária ou
uma reunião extraordinária para que, assim acontecendo, o Poder Executivo possa elaborar o próximo orçamento para o exercício de 2024, que também terá que ser em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Então, eu me associo à proposição do vereador Walter, no sentido de que façamos o encaminhamento à Comissão Única de Pareceres e, se possível, senhor presidente, a comissão fazer a análise e emitir o parecer até a próxima sessão, nós votarmos na próxima sessão. Senão, nós teremos que convocar uma sessão extraordinária, né, e votarmos a lei de diretrizes orçamentárias até o final do corrente mês. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Mais alguém quer se manifestar? Senhor presidente, sendo presidente da CUP, já vamos acionar o nosso jurídico para a próxima semana, se possível, a CUP se reunir para analisar o projeto. Algum vereador também, se quer participar, está convidado. E os vereadores que querem cópia, solicitem a nossa secretária que ela faça a cópia para os colegas. Senhor presidente, necessário seria a abertura de um prazo, né, no dia de amanhã, para aqueles que quiserem apresentar emenda, né? Então, eu quero crer, proposição minha, que até na próxima sexta-feira, né, seja estabelecido o prazo para o acolhimento de emendas, né, para que na próxima semana a CUP possa se reunir e exarar o parecer. Obrigado. Todos estão de acordo? De acordo. Então, voto em votação, quem concorda com o que está, manifesta. Então, vai ser abaixado para a comissão da CUP. Como teve de acordo no nosso expediente, todos estiveram de acordo para não se manifestar sobre o expediente devido à tragédia que nós tivemos no Rio Grande. Então, se todos estão de acordo, nós vamos suspender o grande expediente. De acordo. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária.